Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Deus é bom, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Está escrito assim, ó: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez, que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Minha tradução é um pouco diferente, mas é um texto que todos já conhecem. Os irmãos podem se sentar. Eu confesso que eu estava pedindo a Deus uma palavra, porque na hora que você vai pregar, por mais que às vezes você sabe que um culto de quarta-feira é um culto que não costuma encher muito, mas quem prega, né? Eu acho que ele tem que se preocupar com aquilo que ele vai transmitir, mesmo que seja para uma pessoa, porque é o Espírito de Deus quem fala. Então o Espírito de Deus sabe o que é melhor para cada um aqui de nós. E Deus me deu este texto, mas às vezes o que acontece comigo, muitas das vezes, quando eu estou preparando o sermão, às vezes a palavra vem antes do que o sermão, do que o texto, né? Às vezes Deus já esmiuça tudo que Ele quer falar e depois, por último, Ele me dá o texto. Então, o texto usado aqui nesta noite é o texto de Efésios 2:8, onde eu quero falar aqui sobre 10 pilares da salvação. Serei bem rápido, para não tomar muito tempo, mas é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Embora eu acredito que não se resuma somente em 10 pilares, mas são as 10 doutrinas fundamentais que eu, no meu ponto de vista, toda a igreja de Deus sobre a face da terra devia conhecer, né? Eu ainda falava com a Stephanie hoje mais cedo, né? A igreja, ela não precisa conhecer toda a Bíblia de capa a capa. É claro que se conhecer, melhor ainda, amplia o conhecimento, né? E fica rico em conhecimento, em espiritualidade e vivência com Deus, em conhecimento de Deus. Mas a gente sabe que para muitos, às vezes, o tempo é curto, trabalha muito, tem muita coisa para resolver na vida, mas uma coisa eu acho que toda a igreja de Cristo tinha que conhecer, pelo menos a doutrina da salvação. Não precisa saber muito sobre, às vezes, os atributos de Deus, sobre a criação do mundo, mas a doutrina da salvação é um dever de toda a igreja saber. Se você perguntar para uma grande parte de um povo, não estou falando aqui, mas uma pesquisa que se for fazer, principalmente dentro dessas igrejas neopentecostais, o que é salvação, muitos deles não vão saber responder, não vão saber explicar a salvação, só vão dizer: eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, né? Mas o que Deus quer é que nós venhamos entender. Sobre isso que nós vamos falar, sobre os 10 pilares. O que são os 10 pilares da salvação? Ele é a graça de Deus, é a eleição, predestinação, expiação, fé, arrependimento, conversão, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Eu acho que isso é o que eu falei e torno a repetir. Todos nós deveríamos conhecer. O primeiro pilar é a graça de Deus. O texto usado foi Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é a graça de Deus? Embora, quando nós falamos de todos esses pilares aqui, tudo se resume em graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus. Quando Darcy abriu o culto, ele falou sobre a graça de Deus.
Você está aqui pela graça de Deus. A salvação foi dada pela graça de Deus. E o que significa graça? Graça significa favor imerecido. Favor imerecido. Eu e você não merecíamos a salvação, mas aprove Deus enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, a salvação é um ato inteiramente da graça divina. É um favor imerecido, né? Deus deu a nós sem nós merecermos. E o texto vai dizer: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Hoje, se você for parar e analisar, você percebe, se até pouco tempo eu fui evangelizar uma pessoa, e eu percebo que a maioria das pessoas, e principalmente do povo cristão, acredita muito que será salvo pelas obras. E isso não é verdade, isso é uma inverdade bíblica. Ninguém é salvo por obras. Não importa se você trabalha na igreja, se você evangeliza, se você vai aos cultos, se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, você não é salvo por estas obras que você faz. Essas obras são evidências de um salvo. Quem é salvo pratica essas obras. É a resposta de salvação, é a resposta que ele dá a Deus pela salvação que ele recebeu de Deus por sua graça. Salvação é um favor de Deus. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o homem consigo mesmo. Todos pecaram, o apóstolo Paulo vai dizer, destituídos estavam da glória de Deus. Não havia um justo sequer. No Antigo Testamento, homens foram salvos, como Abraão, Isaque, Jacó, Elias e por aí vai. Mas nenhum deles foi salvo por obras, foi salvo pela fé em Cristo Jesus. Não pela fé do Cristo que veio, mas pela fé que o Cristo que ainda haveria de vir. Ato da graça de Deus. Desde a criação do mundo, Deus já manifestava graça sobre os homens. Um ato da graça de Deus, a Bíblia ela vai dizer, nós vamos falar um pouco mais à frente, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar os seres humanos, Deus já tinha preparado o Cordeiro para morrer pelos pecados da humanidade. Ato da graça de Deus. Então, a graça de Deus é um favor imerecido. Em seguida, quando Deus te dar a graça, existe também a que nós chamamos de eleição e predestinação. O que é eleição? Eleição é uma escolha de Deus. Deus é quem escolheu. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, Efésios, melhor dizendo, capítulo de número 1, versículo de número 2, né? Versículo número 3, agradecemos ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo a todos nós, né? Deus dons espirituais no mundo celestial. Antes, o texto aqui meu vai estar um pouquinho diferente. Lê o 4, né? Antes, porque está diferente, está escrito assim, ó. Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu estou acostumado com a outra tradução, quando você pega uma tradução nova, você fica todo confuso. Vamos lá, portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, antes de você e eu nascermos, Deus já nos havia escolhido antes da fundação do mundo. O que é uma escolha? Escolha de Deus a escolha de Deus, melhor dizendo, ela é soberana. Soberana. Existem duas linhas que eu não quero entrar aqui, que acreditam que Deus escolheu pela presciência, outros acreditam que Deus escolheu pela soberania. Particularmente, eu acredito que Deus escolheu pela soberania. Já acreditei muito sobre a presciência, não creio mais. Creio na soberania de Deus. Deus escolheu o seu povo por sua soberania. E também predestinou o povo. O que é predestinação? Ou seja, Deus, o próprio texto de Romanos vai dizer,
lá no capítulo de número 8, versículo de número 26. Coloca para mim ali. Ele vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho. Ou seja, Deus te elegeu e te predestinou para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Acho que é 26 mesmo. 8, 26? 29, se eu não me recordo. Isso. Portanto, aquele que olha só. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, não é você conhecendo Deus, Deus te conheceu. Também os predestinou para ser semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus te escolheu e predestinou você para ser conforme a imagem do Filho de Deus. É por isso que Jesus é o nosso maior modelo o nosso maior modelo de exemplo que nós precisamos seguir. O apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Jesus, além de vir a esta terra e nos ensinar os seus mandamentos, a sua lei, a vontade do Pai para nossas vidas, ele deixou exemplo, ou seja, caráter, conduta, vivência, obediência, para que nós pudéssemos olhar para ele, se espelhar na sua conduta, se espelhar na sua santidade, se espelhar na sua obediência a Deus e pudéssemos andar. É por isso que quando Deus opera a obra de salvação, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, ele opera ela por completo. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Você foi salvo no passado, você está sendo salvo no presente e você será salvo no futuro. Ou seja, o processo de santificação, ele é contínuo. Todo dia você está sendo moldado à imagem do Filho de Deus. Todos os dias você está sendo moldado à imagem do Filho de Deus. Amém? Então, Deus te elegeu e te predestinou para ser conforme a imagem de Filho. É motivo de eu e você darmos glória a Deus por isso, amado. Porque privilégio muitos não têm. Muitos já morreram, já desceram a essa terra. Estão muitas das vezes até mesmo lá dentro do inferno, clamando, chorando, pedindo uma nova chance e oportunidade. E eu e você fomos chamados por Deus, temos a oportunidade de estar na presença de Deus para somente adorar e agradecer Ele por esse tamanha graça que Ele manifestou sobre nossas vidas. Amém? Amém? Vamos lá. O quarto pilar aqui é expiação. Quarto pilar, expiação. Vamos guardar, amado. Isso é doutrina que você precisa aprender. Eu creio que você já sabe, mas vai aprender, vai aprimorando. Vamos lá, graça de Deus, eleição, predestinação, tá? Expiação. O que é expiação? A expiação, o que ela proporcionou para nós? Ou seja, a morte de Cristo, ela satisfez toda a justiça de Deus, substituindo o pecador. O que acontecia no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, ou o sacerdote imolava o animal, né? Ou o sumo sacerdote, melhor dizendo, e ele pegava o sangue daquele animal, uma vez por ano ele entrava onde? No Santo do Santo. Ia até a Arca da Aliança e espergia o sangue sobre a Arca da Aliança. Para quê? Para que a ira de Deus fosse aplacada, ou seja, para que Deus não manifestasse ira sobre o povo de Israel por causa dos seus pecados cometidos. Ou seja, o próprio Cristo, ele é a nossa própria expiação. Ou seja, ele satisfez a justiça de Deus. Ou seja, substituindo eu e você naquela cruz. Quando ele estava naquela cruz, sofrendo a dor,
naquela cruz sendo crucificado, ali ele estava fazendo expiação pelos nossos pecados. Ele mesmo diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Ou seja, satisfez toda a justiça de Deus. Lembrando, por que Deus tinha que manifestar justiça, ou melhor, juízo sobre os homens, sobre a terra? Por causa dos seus pecados. Mas tinha a lei, e os animais morriam pelos pecados do homem. Aqueles animais que morriam no Antigo Testamento, eles cobriam o pecado, mas não purificavam a consciência dos homens. Ou seja, não valia muito, aquilo ali era só até que Jesus pudesse vir e satisfazer por completo a justiça de Deus sobre os homens da terra. Então, expiação é isso. Deus é Cristo substituindo eu e você, para que a ira de Deus não viesse sobre a humanidade. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Amém? O quarto pilar, a fé. Isso é muito importante, porque quando se fala-se de fé, a Bíblia é bem clara: sem fé é impossível agradar a Deus. Você percebe, quando Jesus passou pela terra, a todo momento instante, ele estava estimulando a fé dos homens. Até nas curas, tem fé para que eu possa fazer isso? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: o justo viverá pela fé. Abacuque vai dizer: o justo viverá pela fé. Nós viveremos por meio da fé. O que é a fé que Deus quer que nós venhamos ter? Porque existe dois tipos de fé, no meu conceito, tá? Existe a fé salvífica, tá? E existe a fé que você deposita ela para receber milagres. Ela é diferente. Essa fé para receber milagres, curas, tá? Ela é uma fé diferente da fé salvífica. A fé salvífica é uma fé que você precisa depositar toda a sua confiança no sacrifício de Jesus daquela cruz. Você pode observar que vai ter pessoas que vão receber a sua salvação, mas nunca vão receber o seu milagre. Ele deposita a fé, ele crê verdadeiramente que Cristo morreu pelos pecados dele, mas talvez nunca vai receber um milagre ou uma cura que ele tanto pede a Deus, porque ele não tem fé suficiente para isso. Então, a fé salvífica, quando a Bíblia ela fala de fé, aqui ela está falando de uma fé salvífica. É você olhar para a cruz de Cristo e depositar toda a sua confiança, é descansar. É saber que foi Deus que fez tudo por você. E não foi você que fez nada para se alcançar. Eu fico vendo as pessoas, muitas das vezes hoje, elas querendo comprar o lugar delas no céu. Pelas obras que fazem. Eu trabalho muito na igreja, eu faço isso, eu mereço a salvação. Não merece nada. Nós merecemos é o inferno, essa é a realidade. O problema é que muitas das vezes a gente tem medo de falar rasgado, mas essa é a pura realidade. Olhando pela luz da Bíblia, todos nós merecemos é o inferno, não é o céu. Salvação é um ato da graça de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E por que hoje você está aqui? Porque nós resolvemos, melhor dizendo, vou melhorar isso aqui. Cristo trabalhou em meu coração, no seu coração, nos convenceu do pecado e da justiça do juízo. Nos escolheu, nos predestinou e nos fez olhar para a cruz e depositar toda a confiança no que ele fez por nós. É por isso que eu e você estamos aqui. E nós vemos hoje um povo ingrato diante de Deus muitas das vezes. Porque Deus só é Deus para ele se Deus der um milagre que ele pede. A casa, o carro, a bênção financeira, a porta de emprego aberta, a conta paga. Para isso Deus é alguma coisa para eles. Amados, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Então nós precisamos olhar todos os dias, acordar de manhã e fazer aquela oração a Deus: muito obrigado por sua graça e por sua misericórdia, Deus.
Nós precisamos ter um espírito de gratidão diante de Deus, para que todos os dias nós possamos agradecer a Ele por tamanha salvação que Ele nos concedeu. Amém? Amém. Então, amados, se você está com falta de fé, igual o Tiago diz, peça a Deus. Ou seja, que Deus aumente a sua fé cada dia mais, para que você possa olhar mais para a cruz, ao invés de olhar para você. Amados, se é uma coisa que Deus... Nessa semana nós conversávamos lá em casa, lá, e a gente falava, eu falei, o cara tá falando com a Esther, Deus não responde oração. Falei com a Esther também, não, falei, tá, a mãe dela. Deus não responde a oração, grande engano, quando nós falamos, Deus responde a minha oração. Não, Deus responde fé. Deus responde fé, porque a Bíblia é bem clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus responde fé. Quando o crente dobra o joelho para orar a Deus com aquela fé convicta dentro do seu coração, Deus tem prazer de responder aquela oração. Tem gente que já dobra o joelho derrotado, acreditando que vai sair mais derrotado ainda. Eu vou orar assim. Se der, vamos ver. Não vou ver não, amado. Dobra o joelho, meu Deus, vai fazer. É assim. Você tem que brigar, amado, muitas das vezes com Deus. Jacó não brigou, eu só saio daqui se o Senhor me desse a minha bênção. Foi uma luta a noite inteira, mas Deus foi abençoou já. Se você não aprender a guerrear, amado, nas orações, em fé, não tem milagre não. Esquece. Você só vai ver o seu irmão contando os milagres da direita, da esquerda, você nunca. Amém? Agora, é inadmissível aceitar isso, amado, de pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos e não têm fé. Serve que Deus que nós servimos. Nós falamos das grandezas de Deus, dos milagres de Deus, mas a hora que nós contamos, ou melhor, queremos que Deus faça algo para nós, e sabemos que para Deus nada é impossível, sabemos que Deus pode fazer todas as coisas do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele tem poder para isso, nós não conseguimos acreditar. O crente tem que ser um crente cheio de fé. Já que recebeu a salvação por meio da fé, agora eu quero a fé para o meu milagre. Né? Vai sair daqui com o seu milagre essa noite? Eu quero ver você contar testemunho diante de Deus do seu milagre, hein? Ó, vamos lá. Quinto pilar, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. A pregação de Jesus e a pregação de João Batista foi arrependemos que é a chegada do reino de Deus. Amado, essa mensagem, ela não mudou. Essa mensagem, ela precisa ser anunciada até a volta de Cristo. Arrependimento. Todos nós fomos chamados para ser profetas de Deus sobre essa terra. E nós temos que pregar arrependimento, porque arrependimento é mudança de mente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele diz que não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Eu não preciso, não. Precisa sim. Eu também preciso, todo dia. Porque a minha mente é o meu maior campo de batalha. É aqui que o inimigo luta, é aqui que o diabo manda seta, é aqui que o Espírito Santo batalha contra a minha carne. Ou seja, para que eu possa fazer a vontade dele, a carne todo dia vem cá fazer a minha vontade, o Espírito Santo não faz a minha vontade. A guerra está aqui sobre a mente. Ou seja, com arrependimento, eu vou saber escolher o caminho certo que agrada a Deus. Nós precisamos nos arrepender, amado. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos arrepender.
arrepender de coisas que falamos, de coisas que pensamos, arrepender de coisas que fazemos, coisas que olhamos. Nós pecamos toda hora. Você imagina se Jesus punisse nós pelos nossos pecados de forma assim, ó, imediata. Sobrado ninguém na terra que nós já nascemos em pecado. Só que ele é misericordioso. Ele entende a natureza humana, é por isso que veio em carne. Mas ensinou o caminho, vou manifestar graça, vou mostrar o caminho da santificação para vocês, para que vocês todos os dias possam andar em novidade de vida. Seita, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. É reconhecer quem nós somos de verdade. Tem crente, amado, que é orgulhoso. Tem crente que é soberbo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu faço isso, eu faço. Não é nada. Graça. É graça. Charles Fuller dizia: há pecado em nossa santidade, amado. Há pecado em nossa santidade. Até no momento de santificação, nós estamos pecando. Outro dia nós falamos mais sobre isso. Depois do arrependimento, o sexto aqui é conversão. Arrependimento é mudança de mente. Conversão é mudança de caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, ele também falou: caminho largo é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Aleluia. Ou seja, quando nós recebemos Cristo por meio da fé, o que acontece conosco? O Espírito Santo trabalha em nossos corações. Quando há uma mudança de mente, há uma mudança de caminho, amado. Isso é evidente. Não tem como nós mudarmos a mente e não mudarmos o caminho. Não adianta nós mudarmos a mente e ainda queremos andar com caminhos largos dessa vida. Aí ao ditado se fala: Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu amo Ele, mas o caminho torto, no caminho errado. Deus não entende isso não, amado. A Bíblia fala: portanto, sejais sim, não. O que passa disso é procedência maligna. Jesus ele vai dizer Apocalipse para a igreja de Laodiceia: você é quente ou você é frio? Porque se você for morno, eu vou vomitar da minha boca. Ou seja, mudança de caminho. Sou um novo homem em Cristo Jesus. Sou uma nova mulher em Cristo Jesus. O caminho que eu andava no caminho da perdição, agora eu não ando mais. Agora eu vou andar no caminho da santificação, no caminho da justiça. Então, quando nós nos convertemos, nós mudamos o caminho. Observe o apóstolo Paulo, quando se converteu na estrada de Damasco. Ele entrou para a cidade de Damasco para matar os crentes, saiu de lá pregando cozinha. Foi uma conversão rápida, amado. Em 3 dias o Espírito Santo fez a obra daquele cara. Aí cavalo. Chegou lá, não estava um cavalo, achando que é o bambambam da história. Jesus tampou ele no chão e falou: você não é o bambambam da história, não. Você entrou para ser perseguido na cidade de Damasco e vai sair perseguido pelos homens por você. O trabalho para isso. Essa é a realidade. O apóstolo Paulo teve uma conversão muito rápida. Tem gente que tem conversão muito rápida, não. A minha foi rápida. Tem gente que ainda leva um processo. Mas quando há um arrependimento genuíno, existe uma conversão verdadeira.
Depois que o crente se converte, ele é justificado, porque isso acontece de forma simultânea, instantânea. Às vezes a gente simplesmente só separa a doutrina, os pilares, para explicar a doutrina, mas acontece de forma instantânea na vida do cristão. No momento que ele recebe a graça de Deus, acontece o que Deus já tinha estabelecido: eleição e predestinação, expiação, fé, arrependimento, conversão e justificação. Isso é automático na vida do cristão. O que é justificação? Deus te declara justo. Já está justificado. Ou seja, quando você crê em Cristo, no Evangelho, ouve a palavra, se arrepende, deposita fé, se arrepende, se converte, naquele momento é você justificado. Ou seja, é como um tribunal no céu fosse feito ao seu favor. A justiça de Cristo é imputada na sua conta. O seu pecado é imputado na conta de Cristo. Deus te declara justo, não pelas suas obras. Até porque não dava nem tempo de você demonstrar obras de justiça diante de Deus. Você acabou de se converter, mas Deus te declara justo porque naquele momento você recebeu Cristo Jesus. E a justiça de Cristo é colocada na sua conta. Deus, quando olha do céu e te declara justo, ele vê Cristo em você. Ele vê as obras de Cristo em você. E por isso ele te chama de justo. Meu Deus. Meu Deus. Isso é justificação. Você vê que o texto que nós lemos aqui de Efésios capítulo 2, versículo 8, no final ele vai dizer: todas as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O que é as obras que Deus preparou de antemão? É tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque tudo isso foi Deus quem preparou para que você pudesse somente caminhar por ela. O caminho já está perto da salvação. Deus só te colocou aqui, ó, na linha e falou: vai, porque já preparei tudo. Glória a Deus. Aí você vê que tem uns crentes que faz assim, ó. Tá na linha e quer pegar uma coisa aqui, quer pegar outra coisa ali para falar lá na frente: eu tenho mérito diante de Deus. Não tem mérito diante de Deus. As suas obras só vai te garantir galardão no céu. Mas salvação, esqueça. É você esquecer quem você é, de onde você vem, e depositar sua confiança em Cristo. Falar: sem ti nada podemos fazer. Aleluia. É somente Ele quem faz todas Glória as a coisas. Deus. Aleluia. Então Deus te justificou, ou seja, Ele imputou a justiça de Cristo na sua conta. Ele olha do céu e vê Cristo em você, e por isso Ele te chama de justo. Glória a Deus. É por isso Ele te chama de santo. A gente tem mania de chamar as pessoas de injusto, né? Quando vê ela errando. Tá vendo um crente de roupa, isso aí é injusto. Não é nada, nada. Não é porque ele pecou e deixa de ser justo diante de Deus. Deus não olha para nós como nós olhamos com as pessoas, não. Nós vemos o pecado do cara e isso aí, ó, converteu não, hein? Não tô falando de pecado grotesco, não. Tô falando de falhas. Todo mundo falha, às vezes vira a cara, às vezes sem querer xinga. Falando de coisas, pecados que a gente comete acidentalmente. Momento do impulso, das emoções. Erramos ali. E nós olhamos e julgamos o caráter das pessoas, mas Deus não olha dessa forma. Você acha que Deus está lá no livro da vida, que eu escrevi o nome do Darcy no livro da vida? E Darcy, ali, Ciro, vou apagar. Aí 5 minutos, Darcy vai lá, dobra os joelhos diante de Deus: oh, Deus, me perdoa. Opa, anjo, vai lá, pega a caneta de ouro, escreve lá o nome do Darcy de novo. Aí 10 minutos, Darcy pega de novo, vai lá, anjo, passa a borracha no nome do Darcy de novo. Não é assim, amado, que funciona. A glória. Aleluia. Se está escrito no livro da vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus já sabe o destino de todas as pessoas, o fim delas. Ele sabe que mesmo te salvando, mesmo que te salvou, mesmo que te deu dons, que te deu talento, que te deu a salvação, que te deu a vida eterna, que te deu o Espírito dele, você vai pecar. Você vai errar. Mas você não deixa de ser chamado de santo por ele. Você não deixa de ser chamado de justo por ele. A não ser que você fala: não te quero, Espírito Santo, sai da minha vida, que agora eu quero mundo, quero pecar. Aí minha boca lavada voltou o despojo da lama. O cão voltou a comer seu vômito novamente. Pelo contrário,
Quando há um coração quebrantado, um coração contrito, um coração onde uma pessoa que ama a Deus de verdade, Deus sabe os próximos 5 minutos, Deus sabe os próximos 10 minutos, Deus sabe os próximos meia hora, Deus ainda continua te chamando de justo e santo diante da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós é que falhamos como igreja de Cristo quando julgamos o erro das pessoas. Verdade, cara. E a Bíblia está cheia de coisas escritas. Não julgueis para que não sejam julgados. Com a medida com que julga, você vai ser julgado. Meu Deus. Amados, é complicado. É o que eu falei. A igreja do século XXI, ela tinha que saber isso. Quem tenta lá te acusar diante de Deus é Satanás. Tá lá em Romanos 8:31. Quem tentará? Põe lá Romanos 8:31. Vou acabar. 10 minutos eu já acabo, tá, pastor? Rapidinho. Ó. Quando o diabo te acusar com a mente, porque eu há muitos anos atrás, eu tinha um conflito interno. Acho que era o momento que eu estava estudando essas doutrinas. Eu acho que era o momento em que mais você tem conflito. Já passou por isso? E eu tinha uma coisa que o diabo vivia me acusando de coisas do passado. E eu ficava perturbado da cabeça, perturbado. Eu não conseguia nem orar de novo. Até que um dia eu dobrei o joelho dentro da igreja e falei, Senhor, tira isso. Eu vi o Espírito Santo falar lá dentro do meu coração assim, André, quem foi que morreu por você? Eu falei, foi o Senhor. Está justificado pelo lado. Aquilo ali saiu como um peso. Então hoje o diabo não me aplica acusação mais. Hoje não tem como. Ele às vezes tenta, mas não consegue. Não entra. Minha mente é blindada. Mas tem gente que anda perturbado pelo passado. Lê Romanos 8:31, vamos lá. Que conclusão pode chegar diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Como não nos concederá justamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? O que Deus deu de graça? Salvação. Aleluia. Versículo 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus. Ele está fazendo uma pergunta. Quem pode te acusar? Essa acusação, essa pergunta que ele está fazendo é para o céu, para o inferno e para a terra. Quem pode te acusar sobre os escolhidos de Deus? Quem é os escolhidos? Eu e você. Nos escolheu antes da fundação do mundo. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. O apóstolo João fala dizendo as suas epístolas: filhos, não pequeis. Mas se pecarmos, existe o advogado para junto com o Pai. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas por todo o mundo. Então o diabo não pode te acusar. Os homens não podem te acusar de nada. Somente Deus pode te acusar. Amém? Depois da justificação vem a regeneração. Regeneração. O que é regeneração? Regeneração. Novo nascimento. É a nova vida que você recebe agora em Cristo Jesus. Essa nova vida, ela te habilita, ela te capacita a você andar na vontade de Deus. Lembra que eu falei isso? Deus te salvou, está te salvando e te salvará. A santificação ela tem 3 estágios: início, meio e fim. Porta, caminho e alvo. Porta é a porta de entrada, ou seja, conversão, arrependimento, fé, justificação. Caminho, ou seja, é o que nós chamamos de santificação progressiva. Mas para isso, Jesus te habilitou. Por quê?
Porque na justificação ele te livra da culpa da condenação. Já na regeneração ele te livra do poder do pecado. E o apóstolo Paulo vai dizer: e o pecado já não terá mais poder sobre vós, porque vocês não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, Cristo te libertou do poder do pecado. Então ele te habilita você a dizer não para o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, vocês já estão mortos para o pecado. Então apresentai vossos membros como instrumento de justiça diante de Deus. Agora, se eu não consigo vencer o pecado, consegue sim. Se você for liberto do poder do pecado, você consegue sim. Porque a cruz de Cristo nos garantiu isso. Amém? Amém? Amém. Então a regeneração ela tem um começo, tá? Que é a vida que você recebe para fazer a vontade de Deus. Só que na regeneração existe um período que nós chamamos de santificação progressiva. Essa santificação, ela no momento da conversão, ela se dá até a volta de Jesus Cristo. E nesse período Deus está o quê? Te aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Para isso nós precisamos andar em cooperação com Cristo para que possamos receber a perfeição de Deus. Amém? E o último estágio aqui é a glorificação. O que é a glorificação? É o nosso corpo, amado. Do mortal para o imortal. Do corruptível para o incorruptível. Receberemos, quando Jesus voltar nas nuvens para buscar o seu povo, receberemos um corpo igual ao de Cristo. O apóstolo João diz o seguinte: assim como ele é, seremos semelhantes a ele. Ou seja, é a glorificação, é a última etapa da salvação do homem. Você não vai subir para o céu com esse corpo de pecado. Ou seja, você vai receber um corpo glorificado. Você vai voltar ao seu estágio original. Qual era o seu estágio original? Como é que Deus criou o homem? Jardim do Éden. Perfeito. Adão não pecava, não tinha pecado, eu conhecia pecado, até comer do fruto proibido. E o que Deus, Cristo vem? Cristo vem resgatar o nosso estado original. Onde o pecado já não... Da mesma forma que ele não tinha acesso sobre a vida de Adão, não terá acesso mais sobre nossas vidas. Aleluia. Esse é o último estágio da salvação do homem. Só vai ser concluído se perseverarmos firme na caminhada. Porque a perseverança é uma obra do homem. Deus já preparou o caminho da salvação e diz: anda por ele. Mas você tem que fazer sua parte. Você sabe que você precisa orar. Sabe que você precisa jejuar. Sabe que você precisa ler a Bíblia. Sabe que você precisa santificar. Você tem que cooperar a sua vida com o Espírito Santo para que você possa experimentar esse último estágio de glorificação. Aleluia. Tem gente que já consegue viver, amado, uma dimensão de glorificação antecipada. Porque o apóstolo Paulo fala que nós crescemos de glória em glória. Aleluia. Tem gente que está num estágio tão profundo de intimidade com Deus que ele já consegue sentir isso, ó. O cara tá flutuando, ó. Tá em outro mundo. Escuridão era assim, né, pastor? Os caras passaram. Eles estavam em outro mundo, em outra dimensão. A terra não fazia sentido para eles. O mundo, riqueza, para eles não tinha valor nenhum. O que Deus quer é que nós chegamos a esse estágio. Amado, não adianta a pessoa falar que conhece de Deus se ela busca pouco de Deus. Tem gente que fala: eu tenho intimidade com Deus, mas busca pouco Deus. Procura conhecer pouco de Deus. Por onde que Deus se revela? Por meio da sua palavra.
É aqui que você vai conhecer quem é Deus. Ah, conheço Deus. Você leu a Bíblia? Não, nunca li. Então você não conhece. Porque ele se revela por meio da sua palavra. O que Deus quer da igreja é isso, que a igreja começa a se preocupar com as coisas do alto, com as coisas do Espírito, com as coisas dele. Jesus está voltando. E nós ainda temos prazer nesse mundo. Vou construir, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Vai ficar tudo aí, o anticristo vai pegar tudo para ele. Vamos trabalhar tanto para cá. Jesus falou para aquela multidão: vocês trabalham pelo pão que perece, trabalham pelo pão que permanece. Eu sou o pão vivo que desceu. Quem comer desse pão e beber desse sangue, esse tem parte comigo. Amém? Nós somos uma igreja que tem parte com Deus, não somos? É motivo de nós gloriarmos a Deus, glorificarmos a Ele. Nós nascemos para um único propósito: adorar a Deus e gozar um para sempre. Amém? Sem isso não faz sentido a mim. Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa. Muito obrigado pelos teus feitos neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, por falar conosco de forma poderosa. Eu creio, Senhor, queremos sair daqui restaurar. Mas ainda não acabou, Deus. Eu sei que o Senhor está presente em nosso meio e tem muito a fazer nesta noite, ó Pai. Então manifesta do teu Espírito, da tua graça aqui, Senhor. Não despede ninguém aqui nesta noite vazio, mas enche cada um com o teu Espírito, ó Pai. E que nós possamos ser renovados, restaurados, impactados pelo seu poder, pela sua presença neste lugar, Senhor. Continue, Senhor, no nosso meio, falando poderosamente em nome de Jesus Cristo.